Olá, hoje é quinta-feira, 23 de janeiro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Entidades ambientais e movimentos sociais pediram que a Justiça investigue o ministro do Meio Ambiente por paralisação de fiscalização em reserva extrativista no Acre. Caoa e Ford recuam e venda da fábrica de São Bernardo do Campo é cancelada. Bairros periféricos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, têm histórico de descaso do poder público em períodos de chuva. A decisão da Caoa de não comprar mais a fábrica da Ford caiu como uma bomba. Isso porque a expectativa era que 850 funcionários fossem recontratados. Os impactos desse negócio que não se concretizou foram debatidos num encontro realizado hoje no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A repórter Daiane Ponte acompanhou. O governador João Dória prometeu, mas a compra da antiga fábrica da Ford pela Caoa, em São Bernardo do Campo, não vai acontecer. A esperança era fechar um acordo que recuperasse boa parte dos empregos perdidos, mas na semana passada, tudo foi desfeito. Após os ex-funcionários ficarem sem explicações, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou hoje um encontro para esclarecer a situação. A semana passada foi uma semana de reuniões, nós tivemos com a Ford, com o prefeito, buscamos reunião com a Caoa, com o Dória, para entender o que estava acontecendo e hoje conversar com os trabalhadores aqui e passar tudo isso para eles. Ao mesmo tempo que tem a da Caoa que desistiu, mas apareceu outros interessados na fábrica, que nós vamos estar falando com os trabalhadores aqui, mas assim, com um certo otimismo cuidadoso, né? Porque é o que já aconteceu com a Caoa, que não se vingou. A Caoa demonstrou interesse pela fábrica da Ford no ano passado e, apesar de não exigir isenções fiscais como incentivo para a aquisição da montadora, condicionou toda a negociação à aprovação da reforma da Previdência. A reforma veio, mas os empregos prometidos não. A Débora, que atuava no setor de logística da Ford, ficou decepcionada. A gente estava esperançosos, né, com a Caoa, que ia dar tudo certo, e de repente veio a notícia que nada ia dar mais certo. É frustrante, né? O Sindicato dos Metalúrgicos participou ativamente das negociações com a Caoa. Para o deputado estadual Teonílio Monteiro, o Barba, o governador errou ao anunciar uma compra que ainda não estava definida. O governo do estado de São Paulo foi muito frouxo, ele quis anunciar a venda da Ford e a saída não era essa, né, era buscar uma negociação maior do que isso. A negociação da Caoa no meio do caminho, tentando buscar os benefícios do BNDES, acabou não vingando. E nós, enquanto mandato parlamentar do Estado de São Paulo, pegamos um projeto do governo do Estado de São Paulo, chamado de Incentivar Autos, e conseguimos mudar o projeto e aprovar o projeto para que esse projeto beneficiasse empresas que fossem incorporar alguma outra empresa. Parte desse projeto foi vetado. A expectativa tanto do Sindicato dos Metalúrgicos quanto de ex-funcionários da Ford é que as empresas interessadas na compra dessa planta também respeitem as negociações que já estavam em andamento em relação a contratações de funcionários. Felizmente, ainda temos montadoras internacionais, as 3 são chinesas, que têm interesse no parque industrial aqui de São Bernardo. Então isso nos dá um pouco de esperança ainda que essa planta, em algum momento, volte a produzir, volte a gerar emprego, renda para a região e para os trabalhadores, né? Nós falamos com a Ford que os compromissos que o sindicato tinha com a Caoa, de contratação entre os empregados que saíram, a definição salarial, de convenção coletiva, tudo que nós fizemos com a Caoa, nós queremos que a Ford repasse aos interessados antes que haja uma discussão entre nós e esses interessados, né? Que eu espero que seja o quanto antes.
No atual cenário do país de demissões em massa, sindicatos estão resgatando antigas práticas para ajudar na busca por emprego. No Rio de Janeiro, o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações organiza banco de mão de obra e cursos de capacitação. A reportagem é de Ana Carla Ferreira. Um auditório lotado de trabalhadores e trabalhadoras, a maioria jovem e de famílias de baixa renda. A espera não é por um bom motivo. Ao contrário, todos aqui estão saindo do mundo do trabalho formal, com direitos assegurados, para o desemprego. Rafael é um dos demitidos entre os quase 800 dispensados somente este mês pela empresa de telecomunicações Serrede, pertencente à Oi. Tenho 2 filhas, né? Sempre trabalhei nesse ramo, já trabalhei em outras empresas também, entendeu? E a Serrede, na época que eu entrei, foi uma oportunidade boa, que a empresa paga direitinho, tinha alguns benefícios, só que agora, infelizmente, tive essa demissão aí, que a gente não esperava, mas... A demissão em massa foi realizada sem que o sindicato da categoria fosse comunicado previamente, consequência da reforma trabalhista de Temer. A homologação assistida no sindicato, também afetada pela mudança da legislação, só foi possível pela pressão do Sintel Rio. Muitas verbas não estão previstas na CLT, são previstas no Acordo Coletivo de Trabalho ou na Convenção Coletiva de Trabalho, que é muitas vezes conhecido só pelo sindicato e o trabalhador não conhece. Então, nesse momento, a gente observa isso, ressalva isso e garante o direito do trabalhador. Muito importante a gente conseguir esse feito, essa vitória que foi garantir que todos os trabalhadores que foram demitidos da Serrede passarão pelo crivo do sindicato, pela homologação do sindicato. Para amenizar o drama dos trabalhadores, o sindicato está retomando práticas de apoio antigas. As pessoas que vieram hoje ao Sintel Rio fazer sua homologação receberam informações sobre o curso de fibra ótica que será oferecido gratuitamente e puderam se inscrever no banco de mão de obra. Diante da baixa da carteira, em tempos de mais de 12 milhões de desempregados, o curso é esperança de atualização e recolocação no mercado para profissionais como o Wesley. Sim, pretendo. Foi até uma oportunidade boa, porque conforme hoje em dia os cursos estão caros, com certeza ainda mais de fibra, pela oportunidade que está dando, eu achei muito interessante poder participar. E o ataque aos trabalhadores não para. E foi exatamente por conta desses ataques que os trabalhadores da Dataprev decidiram entrar em greve em Brasília e também em diversas regionais ao longo dos próximos dias. Eles reivindicam o fim das demissões e da privatização. A Fenadados deflagrou greve para os mais de 3 mil funcionários da Dataprev. Bahia, Rio Grande do Sul e Sergipe já estão em greve. Aqui no Distrito Federal, a paralisação vai começar dia 27 de janeiro, nesta segunda-feira. Bom, já temos um bom caminho andado aqui em Brasília, que, como nós já vimos, a gente precisa dar o exemplo e cumprir a lei de greve, né? A lei de greve é essencial para a legalidade da greve. Um dos motivos da greve é porque a Fazenda Nacional deu sinal verde para o BNDES vender a participação da União da Dataprev. Na quarta-feira, saiu no Diário Oficial a portaria que ressalta que o gestor do Fundo Nacional de Desestatização deve seguir as condições aprovadas pelo Conselho. Criada em 1974, a Dataprev é responsável pelo processamento do pagamento mensal de cerca de 35 milhões de beneficiários previdenciários. Bom, é um processo que já está startado há muito tempo, né? Então, a gente vê que esse trem, ele não para, ele está a todo momento andando, né? Avançando, e chega um ponto que a gente vai vendo que cada vez mais eles... Com o avanço desse trem, fica mais difícil a reversão. Eles não esperavam, o governo está atropelando a tudo, não está chamando a representação para conversa, para sentar e conversar, você entendeu? Então, hoje, a gente está muito preocupado com a situação. O outro motivo da greve é porque o secretário Salim Matar caluniou os trabalhadores da estatal. Em entrevista à rádio no dia 21 de janeiro, ele acusou os trabalhadores do Serpro e da Dataprev de venderem os dados da população. O governo ele vai fazer tudo o que ele puder para jogar a sociedade contra nesse processo, né? Para colocar os trabalhadores da Dataprev e do Serpro como vilões. Então, isso aí acaba respaldando as ações dele.
A privatização começará pelas 20 regionais da Dataprev espalhadas pelo país. Eudes da Silva, diretor da FENADASA, explicou que esta semana funcionários já tiveram que sair correndo para não serem demitidos. Ontem mesmo, no estado do Maranhão e Sergipe, o funcionário teve que sair correndo para não ser demitido, porque eles já estão fazendo diligência nesses estados para estar demitindo as pessoas, os trabalhadores. Tá? Com toda certeza, a população vai ser prejudicada. E ela vai acabar pagando muito mais. E aí a gente acaba fadado a ser um país extremamente, cada vez mais pobre, cada vez mais desigual. Quase um ano depois do crime que matou 272 pessoas em Brumadinho, a Vale recuperou, em janeiro, o valor de mercado que tinha antes do rompimento da barragem, 301 bilhões de reais. Enquanto isso, muitos atingidos dos 48 municípios do Paraopeba contaminado não chegaram a receber um centavo da mineradora. Além disso, a Vale cortará parte da principal fonte de reparação socioeconômica aos atingidos. Veja na reportagem especial sobre o crime de Brumadinho de Pedro Estropaçolas, do Brasil de Fato. Com o acordo firmado entre a Vale, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em novembro de 2019, aproximadamente 95 mil pessoas que vivem às margens do rio Paraopeba terão a indenização emergencial paga pela mineradora reduzida pela metade. Atingidos que recebem o auxílio de um salário mínimo relatam as dificuldades para sobreviver com a redução. Outros, sem fonte de renda, lutam para provar que foram impactados pela tragédia. A gente passa a dificuldade com tudo, né? Porque a gente vivia do comércio. Hoje já não tem o comércio mais. Ele está aberto, mas não temos o turismo, né? Que a gente vivia do turismo, porque a nossa riqueza que era o rio. Com o rio contaminado, não vem ninguém mais, acabou. Nós não temos mais uma horta, nós não temos água mais. Então hoje nós estamos vivendo aí da esmola da Vale. Uma que a gente não está conseguindo trabalhar, porque está todo mundo à base do remédio. Todo mundo. Eu mesmo tomo várias quantidades de remédio. Eu fui comprar, ficou por R$380. Aí vamos supor, se a Vale pagar nós... Vamos supor não, que ela vai pagar meio salário. Aí 380 é para os remédios. Não dá. Aí se eu for pagar o psiquiatra... Nesse momento agora está passando uma situação difícil porque eu trabalho 2 vezes na semana só. Eu tenho que sobreviver sobre isso. Meu remédio é o quê? É R$200 de remédio. Eu tomo 10 comprimidos por dia. Eles falam, mas fica nisso mesmo. Porque você vê, tem ano que eu estou pelejando para conseguir receber, não consigo receber. Então, cada hora ela só vai dificultando. Alguns ela paga, vai ali, bloqueia o pagamento. Tá, deu pendência em tal coisa. Vai lá, resolve, mas de qualquer maneira, ela não quer pagar. A própria Vale, né, que é os funcionários dela, quando a gente vai lá no PRI, lá no posto de atendimento, já falou, procura um advogado. Então, caça a assessoria técnica. Mas como é que você vai caçar uma assessoria técnica se ela nem entrou? Instituídas logo após o crime em acordo judicial, as assessorias técnicas são entidades escolhidas pelas comunidades para diagnosticar os impactos do rompimento em suas vidas. Até o momento, porém, a Vale não tem legitimado seus planos de trabalho. As mineradoras não querem empoderar os atingidos, as vítimas, né? Então, todo o processo que passa por empoderamento das pessoas, né? Quando as pessoas vão ter consciência dos seus direitos, do processo de luta pela obtenção desses direitos, eles querem cortar isso, porque isso estrategicamente não é interessante, né? Porque uma pessoa que ficar consciente hoje do seu direito vai lutar sempre por ele. Está recebendo não é porque você merece ou deixou de merecer, se você é rico ou se você é pobre. Isso não interessa, não. Interessa que você também foi afetado. E a cidade hoje não abre mão do 100% do emergencial, não. Se é guerra, vai comprar guerra. Se nós vamos fechar a prefeitura, vai decretar luto, vai todo mundo para a rua, tem que pagar o dinheiro do povo. A Vale quer brincar com a cara da gente, está brincando, acha que a gente é cachorro. E ninguém é cachorro, ninguém pediu isso, não. Eu te garanto para você, todo mundo queria a vida que tinha, que nós queríamos nosso rio aí limpo. A Vale fez isso aí, destruiu completamente, não só a minha vida, quanto a de todo mundo. Também em Minas Gerais, pelo menos um açude de água se rompeu hoje em Aricanduva, no Vale do Jequitinhonha. A Defesa Civil informou que o rompimento fez com que o nível do rio São Lourenço subisse 1 metro, inundando a cidade, mas não há informações sobre feridos ou desalojados.
Em Davos, o secretário-geral de um dos maiores sindicatos do mundo aponta a necessidade da criação de empregos adaptados aos novos tempos. Na volta do intervalo, você acompanha essa entrevista. O seu jornal volta no minuto. Olá, pessoal, uma excelente noite de quinta-feira a você que nos acompanha através das redes sociais. Hoje eu começo lendo o comentário do Eduardo Selga. Capitalismo brasileiro é sinônimo de atividade predatória como a Vale destruindo vidas, a natureza comprando políticos e fica tudo por isso mesmo. A Maria de Fátima Leal, absurdo o que essa Vale vem fazendo com os atingidos por barragens. O Luiz Carlos Dimitrov, com a greve da Dataprev fica mais difícil agora a normalização da Previdência. O governo tem boa desculpa agora. A Lívia Mara Malaquias, ver a situação dos empregados da Ford é horrível. Bom, daqui a pouco eu volto para ler mais comentários, não saiam daí. Secretário-geral da Industriol, o Sindicato Global da Indústria, que reúne mais de 50 milhões de trabalhadores em uma centena de países, o brasileiro Walter Sanches participa, na Suíça, do Fórum Econômico Mundial. Nos debates de que ele participou, ele falou dos objetivos dos trabalhadores e da necessidade da criação de empregos adaptados aos novos tempos. Sanches relatou sua experiência em Davos em entrevista a Glauco Faria, da Rádio Brasil Atual. Vamos acompanhar. A nossa mensagem enquanto sindicalistas aqui tem sido no sentido de buscar alguns temas prioritários, né? A questão da defesa dos direitos humanos, a questão da defesa de uma transição justa dos trabalhadores afetados pela crise climática, né? E sobretudo, que os elementos da política global, da governança global, sejam a defesa do multilateralismo, seja a paz, né? E, no nosso caso, a cobertura da negociação coletiva para a defesa dos direitos dos trabalhadores que estão sendo atacados em várias partes do mundo, né? O tema crucial para nós, né, que sintetiza, eu acho que o contraste geral dessa elite global que está aqui em Davos, é que esse é o público típico de que usa, né, avião para voar pelo mundo afora, dirige carros com motor a combustão de combustíveis fósseis, que tem um padrão de consumo elevadíssimo e que gera o aquecimento global que afeta outras áreas do globo, né? E aí não é essa população que está aqui que é a que tem que, muitas vezes, modificar a sua trajetória, né? Mudar de país, inclusive, por conta de secas, por conta de inundações, por conta de deslizamento de terra, coisas assim. Então, a nossa mensagem, sobretudo, o eixo fundamental que liga a explicação de todos as mazelas do mundo é a questão da desigualdade, sim. Que essa semana, no início da semana, vocês devem ter acompanhado o relatório da Oxfam, né, que aponta o aprofundamento da desigualdade na última década, e a cada ano os bilionários são mais bilionários, e aqui essas contradições estão à mostra, e é isso que nós, como sindicatos, estamos tentando expor aqui. A geração de empregos, não empregos totalmente verdes, porque qualquer emprego ele vai explorar algum recurso natural, né? Portanto, ele não é totalmente verde, mas com empregos mais verdes, eles são possíveis e, inclusive, estão sendo gerados, né? Felizmente, as energias renováveis elas já são mais baratas do que os combustíveis fósseis, né?
energia solar, energia eólica, biomassa, geotérmica, etc., já são, no seu conjunto, mais baratas. O que vai acelerar esse processo, por uma questão de mercado, vai acelerar o processo de descontinuidade na utilização de combustíveis fósseis. O que nós não podemos é deixar os empregos, os trabalhadores e as comunidades que dependem desses empregos e, sobretudo, a renda gerada, né, em termos de impostos, de taxas, de circulação na economia, que essas comunidades produtoras de combustíveis fósseis geraram durante centenas de anos. Então não podemos deixar esses trabalhadores para trás. A entrevista com o Walter Sanches vocês acompanham daqui a pouco na segunda parte dessa reportagem. E a Carta de Porto Alegre, a ser divulgada amanhã, vai resumir os pontos principais do Fórum Social das Resistências, que acontece em Porto Alegre desde terça-feira. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Os debates do Fórum Social das Resistências acontecem em sindicatos, universidades e ocupações da capital gaúcha. Agora à tarde, militantes de movimentos sociais e políticos debateram os direitos dos povos e seus territórios. Direito dos povos em todos os sentidos, não é? O seu território, a sua identidade, a sua participação nos movimentos sociais, organizacionais, né? E a luta, né, pela afirmação da democracia, que é fundamental para a gente fazer com que cada ser humano, cada pessoa na sua etnia, no seu movimento, na sua organização, na sua conduta, seja sujeito e não objeto da política. E que não haja nenhum governante que se assuma dono da cabeça das pessoas, ou um Estado impondo de cima para baixo o que os movimentos têm que fazer, ou se não fizerem, criminalizá-los. Então, nós temos um bom momento no Fórum das Resistências. Esta mesa e tantas outras que estão acontecendo no período da realização dessa edição do Fórum da Resistência aqui em Porto Alegre, a cidade do Fórum Social Mundial. A apresentação do Brasil como um país à venda no Fórum Econômico de Davos foi vista com preocupação e mereceu muitas críticas. Olha, é fundamental, né? Organizar a resistência. O ano de 2019 nós tivemos já a demonstração de que o governo Bolsonaro é a combinação de uma agenda ultraliberal na economia com uma agenda de mudança do regime político para um regime mais repressivo, mais violento, né? Enfim, coerente com as forças protofascistas que compõem esse governo Bolsonaro. Então a situação política é extremamente grave no nosso país. Infelizmente, no ano de 2019, a oposição social das mulheres, o tsunami da educação, conseguiu reverter, né, e fazer com que o governo não avançasse tão rapidamente sobre os nossos direitos. Mas 2020 a agenda vai ser muito pesada, como tu bem falaste. O tema da privatização dos Correios, o ataque ao Serpro, a Dataprev, as nossas estatais, que eles querem entregar, né, para os grandes capitalistas internacionais, não só entregando as riquezas, mas também entregando a soberania do Brasil, é extremamente grave. Esse fórum é fundamental nessa confluência das resistências e é preciso ganhar o povo para a nossa luta. Amanhã acontece a Assembleia dos Povos, com um resumo do que foi debatido ao longo do fórum. Olha, o Fórum Social Mundial, ele tem desde seu primeiro ano o costume de tirar encaminhamentos, de tirar pautas, de tirar agendas dos movimentos sociais, das organizações e entidades que estão envolvidas nesse processo pelo mundo. Então amanhã nós teremos aqui em Porto Alegre um resultado do que foi construído e discutido ao longo desse ano de 2019, que culmina agora com esse momento do evento do Fórum Social das Resistências aqui em Porto Alegre, e também com todos os debates e participações de diversas agendas e diversos movimentos aqui reunidos desde o dia 21, quando iniciou a marcha. Então será uma carta de Porto Alegre que vai trazer o tom do que é a nossa política humana, social, econômica e existencial desses tempos que o mundo está vivendo, e também com um foco muito claro para a América Latina e para o Brasil.
A imagem do Brasil desandou no governo de Jair Bolsonaro. O país é percebido como um dos mais corruptos do mundo e recebeu no ano passado a pior nota desde 2012. É o que revela estudo da ONG Transparência Internacional, divulgado hoje. O Brasil ocupa a posição 106 entre 180 países avaliados. O relatório destaca os casos de corrupção envolvendo assessores próximos de Jair Bolsonaro, como o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Já o senador Flávio Bolsonaro é citado no estudo como um político investigado sob suspeita dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa. A conclusão da Transparência Eleitoral é de que, apesar do discurso eleitoral anticorrupção, o governo Bolsonaro não adotou medidas que impactassem na percepção de que práticas corruptas, tais como abuso de poder, subornos e acordos secretos, tenham diminuído no país. E no rastro negativo do governo Bolsonaro, entidades, movimentos sociais, ONGs e outros grupos entraram com representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do Instituto Chico Mendes, Adalberto Eberhard. Salles é acusado de ter mandado suspender a fiscalização da Resex, Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, após reunião do ministro com ruralistas, alguns deles infratores ambientais e políticos da região. Veja na reportagem de Jomiag. Por causa da suspensão da fiscalização na Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, entidades ambientais, movimentos sociais e órgãos de classe pediram apuração sobre essa determinação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eles querem que a Procuradoria-Geral da República investigue se crimes foram cometidos, como explica o presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará, João Alfredo Teles Melo. Nós fizemos uma representação, para o Ministério Público Federal, já que nós estamos tratando de uma autoridade federal que é o ministro do Meio Ambiente, para que o Ministério Público Federal, então, possa apurar essa conduta, e se efetivamente chegar à conclusão de que foi cometido um crime ou foram cometidos alguns crimes, então aquela autoridade, no caso o ministro do Meio Ambiente e também o presidente do ICMBio, eles possam vir a ser processados. A Reserva Extrativista Chico Mendes foi criada em 1990. Nesses 30 anos, perdeu mais de 6% da cobertura vegetal protegida, 1% só em 2019, ano recorde de destruição nos últimos 10 anos. Além disso, há um projeto de lei na Câmara dos Deputados que pretende reduzir o tamanho da reserva, retirando da unidade de conservação as áreas invadidas pela agropecuária. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é um dos signatários desse pedido de investigação. Jussara Basso afirma que a reserva pode estar em risco. Desde o início do governo Bolsonaro, ano de 2019, já foi apontado 203% de aumento no desmatamento da região. A gente corre o risco de perder por completo aquele bioma muito importante para o nosso meio ambiente. Na opinião do professor de Direito Ambiental, não é uma surpresa que o afrouxamento fiscal esteja acontecendo. Desde a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro afirmou que acabaria com uma suposta indústria da multa e claramente faz um governo que favorece ruralistas, grileiros, infratores ambientais e outras pessoas que destroem o meio ambiente. O governo disse que ia acabar com a indústria de multa, o governo disse que ia acabar com o ativismo ambiental, o governo anunciou mineração em terras indígenas, o governo não só anunciou essa campanha, mas quando chegou ao governo, o presidente que aí está e os seus ministros atuaram nesse sentido. O próprio Ministério do Meio Ambiente não seria criado, seria uma secretaria do Ministério da Agricultura, houve uma grita muito grande, e ele traz um cidadão que já foi até condenado em primeira instância no estado de São Paulo, exatamente por crime ambiental. Para o MTST, o governo Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles não têm compromisso com o meio ambiente.
nenhum compromisso com a defesa do meio ambiente, assim como nenhum compromisso com a defesa da vida, né? Você não vê nenhum posicionamento deste governo no sentido de aumentar políticas sociais, políticas de contenção do desmatamento, políticas ambientais, e isso é muito complicado. E a quantia de problemas gerados por Jair Bolsonaro e seus comandos parece não ter fim. Os erros nas notas do Enem de 2019 renderam ao governo Bolsonaro 9 ações judiciais ajuizadas em 5 estados. Eles pedem a revisão da correção da prova e também suspensão do SISU, sistema que seleciona alunos para universidades públicas. As ações foram ajuizadas desde a última sexta-feira, quando o governo liberou acesso aos resultados. Desde esse dia, participantes relatam nas redes sociais estranhamento com as notas. Em tempos de crise e economia fraca, ao invés de ajudar a indústria nacional a superar o péssimo momento, Paulo Guedes quer abrir licitações públicas para empresas estrangeiras. Essa história absurda é o tema do nosso comentário político, que você acompanha daqui a pouquinho. O seu jornal volta já já. Pessoal, de volta aqui com os seus comentários. A Wanda Souza participou fazendo uma pergunta. Onde vamos parar com todos esses desmontes? Esse desgoverno está acabando com tudo. Meu Deus, nunca vi o meu país assim. O Fernandes Edeildon. O país está loteado, vai ser difícil a retomada. A Salete Farias. O que no Brasil não desandou com o desgoverno Bolsonaro? Fica aí a pergunta. Bom, não saiam daí que daqui a pouco eu volto, tem mais comentários. Walter Sanches, o secretário-geral da Industriol, que está no Fórum Econômico Mundial na Suíça, comenta o processo de mudança nas matrizes energéticas e fala também sobre a desastrosa participação no evento do ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós tivemos aqui, o presidente Trump esteve aqui anteontem, falando que ele é o campeão de defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Mas ele é um daqueles, né, os que a gente chama de deniers, né, aqueles que negam o fato de do planeta estar pegando fogo, né, e que atrasa muito essa compreensão. Ele fez uma promessa falsa durante as eleições que ele iria trazer o carvão ao seu período de glória nos Estados Unidos. Essa é uma proposta que, assim, é uma promessa que todo mundo já sabia, a ciência já havia alertado que ela é impossível. Primeiro por uma questão que assim, a indústria já está mudando as suas fontes de fornecimento, né? E segundo, porque por essa questão que é puramente de mercado. A partir do momento que os combustíveis, as fontes renováveis são mais baratas do que os combustíveis fósseis, não tem sentido você ficar escavando, né, a terra, transportando uma grande quantidade, se você pode colocar uma turbina eólica no fundo do seu quintal. A participação do ministro Guedes, ela só não foi decepcionante porque não havia muita expectativa no que ele iria falar, né? Mas eu diria que essa foi uma das coisas que ele falou que, vamos dizer, é um desastre, né? Porque você culpar justamente as pessoas que não têm nenhum consumo, pessoas que não têm uma casa, não têm um automóvel, não têm possibilidade de consumir sequer comida, que elas são responsáveis pela degradação do meio ambiente, que elas passam fome. Isso é coisa totalmente descabida, né? Mas, enfim, o que mais preocupa entre as falas dele, eu tive com ele, não estive com ele, mas estive assistindo a duas sessões em que ele participou, uma na qual ele falava sobre o que o Brasil está fazendo para o futuro, né? Era
uma sessão sobre perspectivas para a América Latina, e ele, basicamente, ele só reforçou as medidas de ajuste fiscal, ou seja, reforma da Previdência, renegociação da dívida interna e contenção dos gastos públicos. Ou seja, não falou nenhuma medida de apoio à economia, nada em relação aos 12 milhões de desempregados no Brasil, nada em relação... Na outra sessão que eu estive era sobre o futuro da produção, e ele simplesmente, a única proposta que ele fez foi assim, olha, nós estamos fazendo uma parceria com o Fórum Econômico Mundial, vamos trazer as melhores cabeças de Stanford para o Brasil, na verdade, ele só expôs o que a gente já sabe, né? Que o Brasil está entregue à própria sorte, né? Não há nenhuma perspectiva de uma política que não seja essa de austeridade do mercado, de deixar o mercado se regular por si só, e não há política industrial de incentivo e que, muito provavelmente, ela vai continuar essa crise, né? Que ele diz que não, no Brasil está crescendo 2%, que não é verdade, né? E mesmo que estivesse crescendo, a distribuição disso não está sendo equitativa, né? Então, infelizmente, a única coisa que ele fala é que nós precisamos restabelecer o ambiente favorável aos negócios no Brasil. Que, segundo ele, durante os governos anteriores não havia ambiente para negócio. Só que o Brasil cresceu a uma média de 3,6% nos governos anteriores, né? E isso sem ter ambiente para negócio. Agora que tem ambiente para negócio, o Brasil tem 12 milhões de desempregados, né, patinando em menos de 1% de crescimento. Que interesses defende Paulo Guedes, o ministro posto Ipiranga de Jair Bolsonaro? Os interesses nacionais é que não são, pois ele acaba de anunciar na Suíça que empresas estrangeiras poderão participar de licitações públicas no Brasil. A análise é do comentarista político João Caires. Que interesses são esses que Paulo Guedes está defendendo? Porque país nenhum do mundo faz um absurdo desse, porque nós temos uma oportunidade tremenda de investir na indústria nacional, de gerar emprego aqui, de gerar tecnologia, justamente se utilizando desse orçamento de compras governamentais para estimular o mercado interno, para estimular a nossa engenharia, para estimular a nossa indústria e também a área de serviços, porque o governo não compra só isso, né? Ele compra serviços também. Aí quer abrir o mercado para empresas estrangeiras. É muito estranho, né? Até porque esse discurso de dizer que as empresas não vão financiar candidatos, ele parece chamar a gente de idiota. É porque a gente viu o caso da Alstom aqui, com relação ao metrô, uma empresa estrangeira. Vimos o caso da Siemens. A Siemens mesmo é uma empresa que foi, inclusive, nota de jornal do El País, onde o El País comparou assim. A Alemanha teve o seu caso Odebrecht. Qual o caso Odebrecht? A Siemens, que foi envolvida, inclusive, nisso, em falcatruas, né, em compra de licitações. De que maneira ela fez isso? Mundo afora. Mas os alemães não puniram a Siemens, muito pelo contrário, a Siemens continuou muito bem obrigada, ela puniu sim meia dúzia de executivos, puniu pessoa física e não pessoa jurídica, como fizeram aqui no Brasil através da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, já falei algumas vezes, ela impediu que 33 grandes empreiteiras, né, as 33 maiores do Brasil, trabalhassem, ou seja, não podiam mais prestar serviço em nível municipal, estadual e federal, fazer obras públicas, porque estavam envolvidas na Operação Lava Jato. E olha que interessante, empresas estrangeiras não foram afetadas. Empresas estrangeiras que também estavam envolvidas nas mesmas questões da Operação Lava Jato não foram sequer incomodadas pela Força-Tarefa de Curitiba, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato. E aí agora a gente vê qual é o viés. A Operação Lava Jato parece que trabalhou sim para privilegiar empresas estrangeiras, porque as nossas empresas praticamente quebraram. Se a gente pegar o Odebrecht, ela demitiu 2/3 da sua mão de obra. Então, ela trabalhava em 27 países, encolheu bastante. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, teve uma licitação agora na Bahia para construir uma ponte, né, ligando Salvador à ilha de Itaparica. Nenhuma empresa nacional participou da licitação, né? Empresas estrangeiras estão ganhando e gerando emprego no exterior. O governo, ao invés de aproveitar
as compras governamentais e criar uma política de desenvolvimento, uma política de geração de emprego, porque se vocês observarem, olha só, vou dar um exemplo. Pega um carro coreano importado, olha o pneu dele. A marca do pneu não é uma marca de pneu americana, japonesa, é uma marca de pneu coreano. Então existe todo um projeto de nação, de desenvolver a indústria local, porque eles sabem, país sem indústria, mas um país continental como o Brasil não sobrevive. E a gente lembra o que era o Brasil em 2002, a gente tinha 2.000 e poucas pessoas, 2.600 pessoas trabalhando na indústria naval. Só foi com a mudança, né, já no governo Lula, que obrigou a Petrobras a fabricar seus navios, né, suas sondas aqui no Brasil, de contratar a empresa nacional, que a gente saiu de um patamar de 2.500, 2.600 trabalhadores para quase 100 mil na indústria naval. Como pode o Brasil, um país tão rico em recursos hídricos, rios que não acabam mais, uma costa de 5.500 quilômetros, né, de oceano, e a gente não fabricava nenhum barquinho de lata, vamos assim, exagerando, importava de Singapura, importava da Coreia, e agora esse discurso do senhor Paulo Guedes. Onde estão as federações de indústria espalhadas pelo Brasil todo, Fiesp, Fiergues, né, Fierge, a própria CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional de Comércio e Serviços, que também vai afetar o serviço? Não vão falar nada? Nós vamos entregar 12,5% do PIB, né, em dinheiro, em verba que poderia, né, crescer a nossa economia nas mãos de estrangeiro, ou seja, o seu Paulo Guedes está representando muito bem os interesses estrangeiros. Ao invés de gerar emprego no Brasil, vai gerar emprego no exterior. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. Tempo nublado com curtas aberturas de sol nesta sexta-feira em São Paulo. Máxima de 24 graus e mínima de 18. Chove de forma isolada. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Céu encoberto com pancadas de chuva periódicas. Máxima de 24 e mínima de 18 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo abafado e parcialmente nublado, com previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. Máxima de 23 graus e mínima de 18. Em Brasília, o sol aparece entre muitas nuvens com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes. Máxima de 23 e mínima de 20 graus. O jornalista Glenn Greenwald pediu à Justiça que rejeite a denúncia apresentada contra ele pelo Ministério Público Federal. A petição foi apresentada na 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. No documento, a defesa de Glenn Greenwald afirma que a denúncia desrespeitou uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, proibindo investigações sobre o jornalista por considerar que a medida fere a liberdade de imprensa. Os advogados alegam que a conversa entre Glenn e um dos investigados não pode ser usada como prova, porque quebra o direito ao sigilo da fonte, que é protegido pela Constituição. E que a denúncia não prova que o jornalista teria orientado hackers e nem que ele sabia que os investigados ainda estavam invadindo celulares. Por fim, a defesa afirma que a Polícia Federal analisou os mesmos diálogos que o Ministério Público Federal e isentou Glenn de qualquer ato ilícito. Glenn Greenwald é vítima do esfacelamento da democracia brasileira. Foi assim que o ex-presidente Lula denunciou a perseguição contra o jornalista em um artigo publicado ontem no jornal americano Washington Post, um dos mais importantes do mundo. Lula começa o artigo comparando o caso de Glenn com um escândalo político denunciado pelo próprio Washington Post na década de 70, que provocou a renúncia do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Para Lula, a história americana seria completamente diferente se as autoridades investigassem os repórteres do Washington Post e não as irregularidades do Partido Republicano. E completou, isso é análogo ao que está acontecendo no Brasil, onde Glenn Greenwald está sendo perseguido por suas atividades jornalísticas. No artigo, o ex-presidente alerta que Glenn só foi acusado por denunciar a atuação ilegal de procuradores da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro, e que as investigações do jornalista demonstram como a operação violou seus direitos legais e humanos. Lula afirma ainda que a denúncia contra Glenn viola uma ordem da Suprema Corte Brasileira que protege a liberdade de imprensa.
e que os abusos como este não têm sido mais novidades no Brasil. Por fim, o ex-presidente ressalta que sua maior preocupação é com a profunda destruição do país, provocada pelo governo Bolsonaro. E lamenta que Glenn Greenwald seja a mais recente vítima do processo de esfacelamento da democracia brasileira. O seu jornal termina aqui. Até o próximo. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, de volta com os comentários, eu começo lendo da Gessi Rosa. Confesso, votei para Bolsonaro, mas depois da injustiça na minha nota do Enem, estou arrependida. Eu acredito que, assim como a Gessi, outras pessoas estão no momento de reavaliar a votação justamente nesse governo, que só tem dado retrocessos e cada vez mais assustando nós brasileiros. O Wagner Spagnu, os trabalhadores das estatais que serão privatizadas têm de fazer como os da Casa da Moeda e ocuparem em greve as instalações. O Carlos Alberto dos Santos, mais um objetivo concluído com o sucesso do desgoverno do seu Jair, abrir licitações públicas para estrangeiros. Bom, agradeço a todos pela participação de hoje, nesta quinta-feira. Tenham todos uma excelente finalzinho aí já de quinta, né? Prestes a terminar. E amanhã, pontualmente, 7 da noite, nós temos um encontro marcado com mais notícias, informações e a participação de vocês. Beijo grande, até amanhã.